quando eu saí lá da cozinha, eu fiz questão de trazer aqui, olha, para o Dr. Bruno, o pastelzinho de Belém, tradição dos doces da Patrícia, mas também, opa, com a bandeirinha de Portugal aqui, esse Brisas do Lis que ela fez hoje, e eu vou levar agora para o Dr. Bruno Colantoni. Doutor Bruno, eu sei que o senhor não vai poder comer exatamente agora, mas Sim, dá uma olhadinha. Tá maravilhoso. Que delícia. Nossa, delícia. Isso aqui é bom. Sim. Se fosse salgado, já que o nosso tema é hipertensão, a pessoa ia ter que tomar cuidado. Mas dá pra comer um docinho assim e ser feliz? Dá porque moderação é a palavra-chave pra gente ter uma vida saudável, né? Então, sem dúvida, você ter um momento de prazer comendo alguma coisa que você gosta, é super bacana e compõe saúde. Então... E eu tenho certeza que deve compor saúde. Eu vou até colocar isso aqui ao seu lado. Vou deixar assim para os meninos verem aí a bandeirinha também. Mas muitas pessoas vivem muito estresse. Muito estresse, e muitas vezes ter um momento como esse de comer algo, ou porque lembra Portugal, ou porque gosta mesmo de um docinho, também é algo que dá uma relaxada, deixa a pessoa feliz. Porque o nosso tema de hoje é hipertensão, e aí a gente quer com certeza entender o que é hipertensão, e muita gente fala assim, não, eu tenho pressão alta, a outra fala, não, mas eu tenho hipertensão, como se fossem duas coisas diferentes. E na verdade é a mesma coisa? Então, é interessante porque a gente, como medicina, a gente comunicou com a população nos últimos 20, 30 anos e a gente meio que deu esse apelido para hipertensão arterial, chamando de pressão alta. Mas a questão é que a medida da pressão estar alterada não necessariamente significa que você tem uma doença da desregulação do controle da pressão arterial. Então, a gente tem um sistema no nosso corpo que controla a pressão. E aí, quando esse sistema está doente, é aí que no momento de descanso, no momento de tranquilidade, no momento de repouso, ainda assim, essa pessoa manifesta níveis de pressão mais altos. Então existe uma diferença, por exemplo, se a pessoa passou um estresse muito grande. Eu gosto de usar o exemplo no consultório de um assalto, de uma notícia muito ruim de saúde. A pressão vai dar alta, mas ela vai dar alta num momento de muito estresse, ou numa discussão, ou numa briga, numa reunião difícil. Agora, o importante é entender, no momento em que ela descansa e acalma, a pressão abaixa. Porque aí o problema na realidade é o que você falou anteriormente, talvez seja o estresse. Então a pessoa que se expõe demais a estresse vai ter muita adrenalina no corpo. A medida da pressão vai estar alterada, mas não necessariamente aquilo é uma doença. Que é a hipertensão. Que é a hipertensão. Então, e quem... Por exemplo, a hipertensão tem algumas coisas que a gente fala, a pessoa ou é hereditariamente, por exemplo, no caso do diabetes, é hereditário, ou porque come muito doce, come muita massa, não tem controle, vai ter diabetes. Na hipertensão também é a mesma coisa, tem a hereditariedade ou tem algo que se coma que possa fazer tão mal assim que vai gerar uma doença? Sim e não. Então, sim, assim, não. existe um componente genético na hora de favorecer a doença. Mas a gente que trabalha com medicina do estilo de vida, a gente tem uma frase que a gente fala que a sua genética não define o seu destino. Isso é bom. Então é muito importante, se você tem pais hipertensos, se você tem pais diabéticos, o que acontece é que muitas vezes você vai ter que fazer uma força um pouquinho maior do que a média da população para evitar essa doença. Então, às vezes a pessoa que tem uma família de hipertensos precisaria prestar mais atenção na atividade física, na alimentação, precisaria gerenciar melhor o estresse, o sono, para tentar evitar ou retardar o processo, porque os danos da hipertensão arterial muitas vezes dependem de anos a décadas para se impor. Então, é diferente uma pessoa ficar hipertensa aos 30, aos 40 e aos 50. Então, às vezes eu empurrar para frente um evento desse, tanto de hipertensão quanto para diabetes, ajuda demais o paciente. Então, sou de uma família de hipertensos, meu pai é hipertenso, meu primo é hipertenso, meu tio é hipertenso. Então, que tal eu me esforçar um pouco mais? E eu não sei se vou ficar hipertenso um dia. Vou tentar não ficar por meio de um autocuidado mais intensivo. Mas, com certeza, isso vai demorar mais para acontecer. Então, com o que eu devo me preocupar para não ter a hipertensão? Atividade física regular.
Então é um ponto... O que é uma atividade física regular? Porque todos os médicos falam isso. Precisa de todas as especialidades. Recomendam água, exercícios físicos regulares. Vamos explicar para quem está em casa? São duas coisas diferentes. Então tem uma coisa que a gente chama de comportamento sedentário, que é justamente você se movimentar. Então você, quando está aqui trabalhando, você anda para lá, anda para cá. Isso é você está quebrando o comportamento sedentário. Mas é diferente de fazer atividade física programada, que é fazer o movimento ali com um objetivo de ter mais saúde, de ter mais condicionamento físico, de emagrecer, de ganhar fortalecimento. Esse exercício físico, a gente diz que o ideal são 150 minutos por semana para a grande maioria das pessoas, com 2 exercícios, pelo menos, de fortalecimento. Então, nesses 150 minutos, é bacana ter 2 dias de treino de força, musculação, ginástica funcional, alguma coisa, pilates, alguma coisa que faça um trabalho de fortalecimento. Então, atividade física é pelo menos 150 minutos por semana. E no caso das pessoas que já têm, como você falou agora há pouco, da hereditariedade, esses 150 minutos, se é de maneira geral, para quem tem na família, quanto tem mais, que melhor. fazer um pouco mais, que é esse esforço 200, a mais que você 250, colocou. Um esforço a mais. Então, fazer atividade física, prestar mais atenção na alimentação. Convém prestar atenção no sono, respeitar o próprio sono, as suas horas de sono. O gerenciamento do estresse que a gente fala é tão importante a gente prestar atenção quando a gente se expõe demais a estresse. Quer dizer, a gente começar a olhar para a nossa vida de um jeito que a gente pensa, será que esse estresse sou eu que estou causando, eu posso preveni-lo porque faz mal para mim? Interrupção do consumo de substâncias tóxicas, então não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool. E tem um ponto que é muito importante que a gente fala na medicina do estilo de vida, que é a questão das conexões sociais positivas. Então a vida em comunidade é muito positiva para a promoção da saúde, diminui a adrenalina, diminui o estresse. Então eu brinco que aquelas risadas espontâneas que surgem é antidepressivo natural, né? São momentos bons e alegres. Rir faz bem demais, né? A gente não tem dúvida disso. Então, esses cuidados, significa que você aumenta o seu nível daquilo que a gente chama de autocuidado, você cuidando de você mesmo. Isso vale para evitar de ficar hipertenso, isso vale para quem já está hipertenso, isso vale para qualquer doença, você aumentar o cuidado que você tem com você mesmo. Tem algumas doenças que, depois de identificadas, vão levar a pessoa para o resto da vida e outras que você tem condições, com o tratamento, de melhorar. No caso da hipertensão, se encaixa em qual? Ela se encaixa no sentido de que tem um tratamento não farmacológico, você fica hipertenso para o resto da vida, mas não necessariamente você vai precisar tomar remédio para o resto da vida. Então vai depender do quê? De quanto que você responde a esse tratamento que não é remédio. Qual que é o tratamento? Então, tem alguns estudos que mostram, por exemplo, para que a cada 10 quilos que você emagrece, você tem um tanto bom de pressão que cai. Você diminui o sal da comida, cai outro tanto. Fazer atividade física, cai outro tanto. Tem uma dieta que chama dieta DASH, que é uma dieta rica basicamente em grãos, muito pouco sódio, muito potássio, muito cálcio. É uma dieta com muito vegetal. Então essa dieta por si, independente do emagrecimento, também reduz a pressão. Exercícios de respiração reduzem a pressão arterial. Então, reduzir o consumo de álcool e o cigarro reduz a pressão arterial. Então, às vezes, a pessoa está numa evolução do estilo de vida tão ruim, mas aí ela toma esses cuidados, a pressão normaliza. Só que se ela, como a gente fala, mete o pé na jaca de novo, a pressão vai subir. Vai subir de novo. E aí ela vai precisar de novo do remédio. As pessoas que tomam remédio, uma vez que começou a tomar por orientação médica, Perfeito. Fique claro, por orientação médica, começou a tomar esse medicamento, vai para o resto da vida? Também não necessariamente. Não necessariamente? Porque o corpo vai mudando, para melhor e para pior. Então, da mesma maneira que para cada 10 quilos que eu emagreço, eu tenho um benefício na hipertensão e eventualmente você tira esse remédio, se eu engordo, eu também tenho uma chance maior de precisar de doses mais altas. Então, eu tenho muita experiência de consultório, inclusive lá na recepção de um dos meus consultórios tem uma caixa de acrílico onde os pacientes jogam fora o remédio quando eles se libertam do remédio. Justamente nesse sentido,
Mas nós temos mais para falar sobre isso. Eu quero que você de casa fique com a gente. Dr. Bruno Colontoni espera você no próximo bloco. A gente volta já. Estou aqui ao lado do Dr. Bruno Colontoni. Inclusive tem perguntas aqui no YouTube e já a gente vai fazer. Mas eu quero antes agradecer quem ligou no 1938719620 para dizer o que pensa do programa. Aí eu fiquei mais feliz ainda porque eu tô no meio. Gostei disso. Mas eu fico agradecida também pela Elaine Cristina dos Santos Lisboa, de Campinas, que ficou sócia. Obrigada pelo seu sim, querida. Muito obrigada por nos ajudar. Muito obrigada por fazer parte agora da nossa família evangelizadora. Isso mesmo, merece aplausos. E agora eu vou ler com carinho da Terezinha das Graças Dornelas de Almeida, de Coronel Pacheco, Minas Gerais. Sempre participa com a gente, né, Terezinha? Ela colocou assim, ela é sócia e ela gosta de assistir o Mulher.com, pois acha que a apresentadora, a Rita Maria, que ela colocou aqui, muito cativante e pela programação, que além de criativa, traz muito incentivo para a vida dela. Terezinha, que seja assim sempre, com você e com outras pessoas. Muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho com a Rita Maria, ela mandou agradecer, tá? A Nair Ferreira Lopes de Campinas, programa que ensina as mulheres, várias receitas. Rita Maria é muito simpática, assiste o programa há muito tempo. Oh, delícia, Nair, muito obrigada pelo carinho, Deus te abençoe. Fica com a gente, toda tarde eu tô aqui de segunda a sexta e no sábado, no mesmo horário das 3h30 às 5 ainda tem reprise. Então é de segunda a sábado, tem Mulher.com. A Jovelina Maria Pereira Regassone, de Campinas, gosta pela diversidade de coisas que aprende no programa, muito gratificante. Assiste há muito tempo e já faz parte. Mulher.com já faz parte da vida dela, é isso que ela colocou, que já faz parte da sua vida. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e vamos pro médico, porque eu quero aproveitar esse tempo todo que a gente está aqui para aprender muito hoje sobre hipertensão. Doutor, a o senhor explicou algumas situações em que não necessariamente a pessoa precisa levar a hipertensão até o final da vida. Mudanças de comportamento alimentar e físico nas atividades físicas ajudam bastante a melhorar isso. E aí seria interessante, o senhor já explicou sobre a pressão alta e a hipertensão, que são duas coisas paralelas, mas diferentes. E agora eu gostaria de saber qual é a normalidade da pressão. Para a pessoa falar, não, a minha é baixa, não, a minha é alta. Então, o número mágico continua sendo o 12/8, mas vai depender muito da característica do paciente. Então, um paciente, por exemplo, que tem diabetes e hipertensão, a gente vai buscar um número menor, um controle mais intensivo. Eventualmente, um paciente saudável, jovem, você consegue flexibilizar um pouco, mas não é para muito mais também. 125 milímetros de mercúrio, que é o tal 12,5, às vezes 13, vai depender muito do perfil do paciente. Criança também vai mudar a medida da pressão, tem uma tabela de normalidade de acordo com peso e idade. Então não tem idade para se ter a hipertensão. Não, até bebezinho pode dar. Até bebezinho? Pode ter hipertensão, dependendo de problemas renais, problemas de coração que a criança nasce, podem desencadear a hipertensão arterial. Então, a hipertensão na criança, ela exige a gente procurar uma causa que a gente chama de secundária. Aliás, uma causa primária que gera uma hipertensão secundária. Alguma coisa escondida lá que está fazendo com que essa criança fique hipertensa. Ou seja, se a criança não tem trabalho, não tem estresse, não tem preocupação, opa, tem alguma outra coisa. Aí tem que ir na causa. Problema no rim, problema na suprarrenal, problema no coração. O que é importante nós falarmos para o pessoal que está em casa, doutor, entender sobre a hipertensão? É importante entender que é uma condição silenciosa, então é muito importante que você se cuide. Meça a sua pressão e o bacana é você medir em um ambiente adequado, não é sair medindo de qualquer jeito. Como eu falei no começo, medir a pressão quando você está estressado, nervoso, não vale para diagnóstico de hipertensão arterial. Então você vai medir essa pressão no momento em que você está em repouso, descansado, idealmente com a técnica adequada. E aí é bacana estar num posto de saúde, ser medido por um profissional de enfermagem, por um médico, uma consulta médica, porque ali você consegue refletir sobre os resultados. Então, primeira coisa, é uma condição que tende a ser silenciosa, a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa ser regular no autocuidado.
tomando a medicação de maneira adequada, se prescrita pelo médico, se cuidando da maneira adequada, conforme a orientação da equipe médico, professor de educação física, nutricionista, quem estiver envolvido num cuidado desse paciente. E o importante, a mensagem do Dia Mundial da Hipertensão Arterial é: existe uma condição que ela tende a não dar sintomas, e quando ela for manifestar sintomas, pode ser que seja tarde. Então, a visita regular ao médico é importante para que isso seja identificado. E esse médico não precisa ser cardiologista, ele precisa ser só um bom médico. Pode ser o médico do posto de saúde, um ginecologista, um urologista. Esse médico vai cuidar desse paciente e ele já consegue rastrear a hipertensão arterial. Por que nós só podemos fazer a medição da pressão com um resultado seguro se não se faz mais em farmácias? Por quê? Eu não sei te dizer exatamente, porque existem farmácias que medem e outras que não medem. Então vai variar um pouquinho de qual é a farmácia. A questão importante é que, se ela for na farmácia, que seja um farmacêutico que faça a aferição. Então, eventualmente, se não tem a disponibilidade do farmacêutico, pode ser que não seja medido naquela farmácia. Agora, o senhor usou uma palavra que eu achei bem interessante: aferir a pressão. E é muito interessante que muita pessoa fala assim: eu queria tirar a pressão. Se tirar a pressão, você morre. Não pode tirar a pressão. Aí a gente já aprende isso também. Tem que aferir a pressão. Medir a pressão. Ou verificar. Ou verificar, exatamente. Porque se tirar, tchau. Aí não dá certo. Não dá certo. Doutor, quando a gente fala sobre hipertensão, as pessoas sempre associam: quem tem hipertensão vai ter um monte de outras doenças. A hipertensão, ela pode ser uma porta para outras doenças? Sim, tanto na questão como sinal daquilo que a gente chama de síndrome metabólica, que é a questão relacionada a ganho de peso, diabetes, gordura no fígado, quanto na questão relacionada a outras complicações: insuficiência cardíaca, AVC, aneurisma cerebral, doença aterosclerótica, que é o que o pessoal chama de placas de gordura, infarto, AVC. Então, todas essas doenças, elas podem ser após a via porta da hipertensão arterial. Durante o período da Covid, inclusive o senhor esteve comigo aqui. Sim. Naquele período, muitas pessoas passaram muita tensão, um estresse muito grande e foram detectadas, né? Tiveram o diagnóstico de hipertensão depois, no pós-Covid. Por conta das pessoas que pegaram o vírus e etc., ou por conta da própria pandemia, mudou algo no organismo dessas pessoas? A questão do estresse da pandemia foi muito traumático. Então, muitos organismos mudaram pelo estresse e pela dificuldade que todos viveram ali, de comoção, enfim, a dificuldade emocional. Mas o vírus, por si, ele altera a regulação da pressão arterial. Da parte do nosso sistema nervoso que trabalha com regulação de pressão arterial e frequência cardíaca, ele fica um pouco mais desarranjado no pós-Covid. Então, algumas pessoas sim ficaram hipertensas com alteração da regulação da pressão pós-Covid. Hoje, com a dengue, algumas pessoas estão falando sobre aumentar, depois que eu tive a dengue, a minha pressão também aumentou, e outras pessoas falando: não, mas a minha diminuiu. Também vai de organismo para organismo. Pode acontecer isso? Um sistema viral mudar isso? Pode, vai depender da intensidade do processo inflamatório e de quanto aquele organismo sofreu com o vírus. Então, eventualmente, quando a infecção é muito grande, que a gente chama de sepse, né? A reação do nosso corpo àquela infecção, quando ela é muito grande, quando ela desgasta demais, acontece de a pressão abaixar um pouquinho e demorar um tempo para essa pressão voltar ao normal. Como se o organismo falasse assim: vamos diminuir o ritmo para melhorar tudo. Mais ou menos isso. Mas o mais importante, aproveitando a sua presença como cardiologista nesse Dia Mundial da Hipertensão, é da gente lembrar as pessoas que é sempre importante consultar o seu médico, um cardiologista, ter um acompanhamento,
principalmente aqueles que já têm o problema instalado, já foram diagnosticados com hipertensão. Sim, a mensagem que eu gosto de trazer é assim, você precisa ter o seu médico de confiança. Não importa qual é a especialidade dele, mas você precisa ter um médico para chamar de seu. Então adote um cardiologista. Adote o seu cardiologista, mas se for o seu bom clínico geral, mas você precisa ter vínculo com ele, você precisa acreditar no que ele fala, você tem que ter um vínculo no sentido de leva para outro especialista e traz para ele informação, alguém que seja o gerente da sua saúde junto com você. É isso que vai fazer diferença no processo de promoção à saúde do paciente e da nossa população. Doutor, nós deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema de hoje de hipertensão. O senhor gostaria de acrescentar? O importante é não deixe de se cuidar. Faça atividade física, faça alimentação. Preste atenção no que você faz pela sua saúde. Então, quando você vai comer, presta atenção no que você está comendo. Você perguntou no começo da nossa conversa sobre comer o docinho. A questão não é comer o docinho, mas será que eu preciso comer sempre um docinho? Então, se eu prestar atenção no que eu estou fazendo, eu consigo cuidar melhor, fazer uma gestão melhor da minha saúde, fazer uma gestão melhor do seu dia, que é o que eu costumo dizer, que é você estar no controle da sua vida. Então, quando a gente fala de promoção de saúde, é parar de fazer as coisas sem pensar. E aí você começa a fazer tudo com um propósito. Então, acorda de manhã, você sabe o que vai fazer, de manhã, de tarde, de noite, e você tem uma agenda, e você se cuida, e você assim vai criando um ambiente em que vai promover saúde, vai viver mais, vai viver melhor, vai ser mais feliz. E olha, eu acho que com as dicas do Dr. Bruno Colontoni hoje conosco, até quem está já hipertenso vai poder mudar esse quadro, porque as dicas foram importantes. Convido você a ouvir novamente a nossa entrevista. A partir de hoje à noite já fica disponível no nosso canal no YouTube e vale a pena ouvir tudo de novo, quantas vezes for necessária. Você já pega o link, manda para aquele amigo, aquela amiga ou pessoa da família que tem hipertensão, porque as suas dicas de hoje foram preciosas. Doutor, eu quero agradecer sua presença comigo. Muito obrigado. E quando sair o livro, volta. Com certeza. Obrigada, é um prazer. Doutor. Obrigado.